Você já parou para pensar em quantas vezes deixou para amanhã aquilo que precisava decidir hoje? Quantas vezes sentiu o toque de Deus no coração, mas disse a si mesmo: depois eu vejo isso, depois eu oro, depois eu me conserto? A verdade é que amanhã pode não chegar. A palavra de Deus é clara: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isso significa que existe um tempo determinado em que o Senhor se deixa encontrar. Existe um tempo de misericórdia, e esse tempo é agora. Não é amanhã, não é daqui a 10 anos, não é quando a vida estiver mais calma. É hoje. É nesse exato momento em que você ouve essa mensagem que Deus está dizendo: eu estou aqui, aproveite a oportunidade. Quantas pessoas você já viu perderem oportunidades por acreditar que sempre teriam mais tempo? Quantos partiram sem se preparar, achando que haveria outro dia para se arrepender? É doloroso, mas é real. O tempo é curto e a vida é passageira. Por isso Deus insiste: não deixe para depois o que pode ser a decisão mais importante da sua vida. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de arrependimento. E eu já quero que você escreva nos comentários, como um ato de fé: Senhor, eu escolho te buscar hoje. Esse não é apenas um comentário, é um testemunho público diante do mundo espiritual. É a sua declaração de que não vai adiar mais o que pode mudar sua eternidade. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que buscaram a Deus a tempo e encontraram restauração, mas também de pessoas que adiaram demais e perderam a oportunidade. Pense em Esaú, que trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. No momento, parecia algo pequeno, passageiro, mas depois, quando quis recuperar a bênção, era tarde demais. Ele chorou amargamente, mas não havia mais como voltar atrás. Quantos hoje estão trocando a eternidade por prazeres passageiros, por escolhas momentâneas, por pecados que parecem pequenos, mas que cobram um preço eterno? Não seja como Esaú. Não troque o que é eterno pelo que é momentâneo. Pense em Saul, o primeiro rei de Israel. Ele foi escolhido, ungido, mas não obedeceu. Desprezou a voz do Senhor e, quando tentou buscá-lo, já não encontrou a mesma resposta. O coração endurecido, as escolhas repetidas de desobediência afastaram Saul da presença de Deus. Ele teve chances, mas não aproveitou. Não deixe que isso aconteça com você. Não ignore os avisos, não endureça o coração, não brinque com o tempo da misericórdia e lembre-se da esposa de Ló. Ela recebeu a ordem clara: fugir de Sodoma, não olhar para trás. Mas no caminho, olhou e ali terminou a sua história. Tinha em mãos a chance de viver, mas se apegou ao passado. Quantas pessoas hoje também olham para trás e perdem o que Deus já preparou à frente? O tempo da decisão é agora. Não se prenda ao que ficou para trás. Mas a Bíblia também nos mostra o outro lado. Homens e mulheres que se arrependeram a tempo e encontraram misericórdia. Davi, depois do seu grave pecado, foi confrontado pelo profeta Natã. Ele poderia ter endurecido o coração, mas caiu em arrependimento. Escreveu o Salmo 51, clamando: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E o Senhor o perdoou, restaurou, e ele continuou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. O arrependimento abriu o caminho para a restauração. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele poderia ter seguido o caminho do desespero, como Judas, mas ao ouvir o galo cantar, chorou amargamente. E o choro de arrependimento abriu espaço para o perdão. Depois da ressurreição, Jesus o procurou, restaurou e ainda o colocou como líder da igreja. O arrependimento não te exclui, ele te reposiciona. Se você caiu, não fuja. Corra para Deus. Ele está pronto para restaurar a sua vida. E como esquecer do filho pródigo? Ele desperdiçou tudo, desonrou o pai, viveu longe, mas um dia caiu em si. Decidiu voltar.
e quando estava ainda longe, o pai correu em sua direção, o abraçou, o recebeu de volta. Essa é a imagem de Deus para você. Não importa o quanto você se afastou, não importa o quanto errou, se hoje você se arrepender e voltar, Ele estará de braços abertos para te receber. Até mesmo uma cidade inteira encontrou perdão. Nínive estava condenada. A mensagem de Jonas era clara: destruição viria, mas do maior ao menor, todos se arrependeram, vestiram-se de pano de saco, clamaram a Deus, e Ele mudou a sentença. O arrependimento tem poder de mudar destinos, de mudar histórias, de mudar até decretos de destruição. E ainda temos o exemplo de Manassés, um dos reis mais perversos de Israel. Ele encheu Jerusalém de idolatria, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando foi levado cativo, humilhou-se profundamente diante de Deus, arrependeu-se e foi restaurado. Se até mesmo o pior dos reis encontrou perdão quando se arrependeu, você também pode encontrar. Agora eu quero que você reflita. Quantas vezes você disse que iria mudar e não mudou? Quantas vezes prometeu que iria buscar a Deus e adiou? Quantas oportunidades já passaram? Hoje o Senhor está estendendo a mão e dizendo: filho, filha, ainda há tempo, mas esse tempo é agora. Não endureça o coração, não ignore esse chamado. Escreva mais uma vez nos comentários: Senhor, eu não vou adiar mais. Isso é um selo no mundo espiritual, uma declaração que você escolhe aproveitar a oportunidade de hoje. E pense também na diferença entre Judas e Pedro. Ambos erraram. Judas traiu, Pedro negou. Judas se desesperou e não buscou perdão. Acabou destruído. Pedro se arrependeu, chorou e foi restaurado. A diferença não foi o tamanho do pecado, mas a escolha após o erro. O arrependimento muda destinos. O ladrão na cruz nos mostra a urgência desse chamado. Ele estava no limite da vida, com minutos restantes. E ainda assim, quando se arrependeu e clamou: Jesus, lembra-te de mim, recebeu a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. Ele buscou ao Senhor enquanto ainda podia e encontrou. Mas você não precisa esperar o último minuto. Você não precisa viver no risco de adiar até não ter mais tempo. O chamado é hoje, e eu quero orar com você. Senhor, eu reconheço que preciso do teu perdão. Eu não quero adiar o teu chamado. Eu me arrependo dos meus pecados e te busco hoje, não amanhã. Entra no meu coração, transforma a minha vida, me dá um novo começo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu busquei ao Senhor hoje. Isso sela diante de todos a sua decisão. E antes de terminar, eu preciso te dizer algo. Talvez essa seja a mensagem que vai marcar a sua vida. Talvez seja o chamado que você estava ignorando há tanto tempo. Não adie mais. Deus está perto. Ele pode ser achado agora. Não ignore, não deixe para depois. Não pense que terá sempre outra chance. Aproveite hoje, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez essa mensagem seja a resposta de oração de alguém que está perdido e precisa de arrependimento. Você pode ser o instrumento de Deus para levar salvação. E lembre-se sempre: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O tempo é hoje, a chance é agora. A decisão está diante de você, não deixe passar.